Capítulo 10. Uma relação explosiva. DDA e drogas. Perigos camuflados e atrações fatais. Dário tem 40 anos, já trabalhou como analista de risco em investimentos em um grande banco. Hoje trabalha no pequeno bazar do pai. Perdeu o emprego porque, apesar do seu timing e agudo senso de oportunidade, a inconstância de seu comportamento não o tornava apto a manter um trabalho com hora de entrada e saída, prazos a cumprir, relatórios e justificativas a apresentar. Seu envolvimento com drogas desestruturou toda a sua vida. Às vezes, no embalo de seu consumo, esquecia-se até de justificar suas faltas no trabalho. O mais curioso é que ele fazia uso da cocaína para se inspirar. Dizia que se sentia mais concentrado e eficiente. Quando estava sob efeito da cocaína, falava: meus instintos ficam mais agudos, eu arrisco mais. Algumas de suas jogadas financeiras bem-sucedidas eram atribuídas a esses ilusórios momentos de ápices perceptivos, mas certamente todos os seus fracassos desde então também podem ser seguramente imputados ao vício que ele acreditava que lhe proporcionava tais momentos. No início, a percepção que tinha era de que a droga me turbinava, desenvolvi dependência rapidamente. Não demorou muito para começar a consumir a droga simplesmente para não passar pelo mal-estar da abstinência. Era como estar em uma areia movediça. Se me debatia, me afundava mais. 10 anos depois de estabelecida a dependência, Dário recebeu o diagnóstico de DDA. Em uma consulta médica, o psiquiatra prestou especial atenção à declaração de Dário sobre os efeitos da cocaína em seu organismo. Ao contrário da maioria dos usuários, Dário não relatava sentir-se alucinado, e sim com percepção aguçada, capaz de ficar horas fazendo a mesma coisa. Esse efeito paradoxal norteou os questionamentos posteriores do médico até que concluísse pelo diagnóstico de distúrbio do déficit de atenção. Dário estava se automedicando, entre aspas. A cocaína o fazia se sentir mais concentrado e produtivo no início. Trazia muito trabalho para casa e fazia a maior parte dele assim, sob efeito da droga. No local de trabalho ficava disperso e inquieto, não se sentindo eficiente o bastante. Mas ao cabo de certo tempo, os efeitos devastadores da droga começaram a se fazer notar e logo já não lhe serviam para nada, nem para se concentrar. Ele foi engolfado pela necessidade e dependência. Precisava da cocaína apenas porque seu organismo estava dependente, mas já não sentia nenhum efeito pseudo-benéfico. A droga tornou-se um fim em si, e não apenas um meio. Hoje em dia, declara, se houvesse outros modos de conseguir organizar-me, ou se pelo menos soubesse que meu funcionamento dispersivo era devido a uma condição orgânica e não a uma tendência à preguiça, como eu acreditava antes, talvez tudo pudesse ter sido diferente. Não sei, mas isso não ajuda em nada agora. O que interessa é me levantar dos escombros, tentar reconstruir minha vida. E sabe, com esses escombros reconstruir uma base. Eles estarão sempre lá para me lembrar de tudo o que perdi e de tudo o que aprendi também. Existe uma relação bem estreita entre o distúrbio do déficit de atenção e o uso e ou dependência de substâncias denominadas drogas. Nesse universo tão complexo, nos defrontamos com uma triste realidade. Pessoas com DDA são mais propensas aos usos de drogas do que outras que não apresentam tal funcionamento mental. Estima-se que nos Estados Unidos existem entre 10 a 15 milhões de pessoas com distúrbio do déficit de atenção e que aproximadamente 40 a 50% delas façam uso de drogas. Vale lembrar que esses números não incluem os indivíduos com DDA que utilizam a comida, jogo, sexo, compras e outros comportamentos de forma compulsiva que poderiam ser incluídos na categoria de dependentes sem qualquer receio de estarmos iniciando ou incidindo em um erro diagnóstico. Diante dessa angustiante realidade, a sociedade como um todo, e em especial os profissionais da área de saúde e educação, passam a ter um compromisso ético de, ao deparar-se com um indivíduo com DDA, observar ou mesmo procurar sinais e sintomas que revelem o uso ou abuso ou dependência de drogas, e vice-versa. Diante de casos em que haja envolvimento com drogas, é fundamental que se tenha em mente a possibilidade de DDA como pano de fundo. Assim, podemos concluir que o DDA é uma das grandes causas do abuso de determinadas substâncias químicas.
Por isso mesmo, é chamado de causa camuflada e, como tal, precisa ser rastreada de maneira minuciosa para que um tratamento mais digno e eficaz possa ser oferecido a milhões de pessoas que sofrem angustiantemente vitimadas por esta combinação tão explosiva, drogas e DDA. Muitos estudos vêm sendo realizados com o intuito de entender os mecanismos psicológicos e biológicos que regem essa relação tão perigosa. Pelo lado psicológico, deparamos-nos com a hipótese de automedicação, bem como com as características comportamentais compartilhadas entre DDAs e personalidades predispostas à dependência. Quanto à hipótese de automedicação, sabe-se que foi postulada por Edwards, um psicanalista especializado no estudo e tratamento de pessoas com história de abuso e dependência de substâncias químicas. Segundo o autor, as pessoas que usam drogas o fazem com o objetivo de tratar sentimentos camuflados ou ocultos de natureza extremamente desconfortável. Assim, a automedicação seria a utilização de substâncias com o objetivo de melhorar o rendimento, elevar o estado de humor ou ainda minimizar ou mesmo anestesiar os sentimentos dolorosos. Se deslocarmos esse conceito para o funcionamento DDA, poderemos entender, pelo menos parcialmente, o fato de muitos deles se tornarem dependentes de substâncias como álcool, maconha, tranquilizantes, nicotina, cafeína, cocaína, açúcares, analgésicos e anfetaminas. Isso ocorreria com o intuito, pelo menos inicial, de proporcionar alívio às suas mentes e ou corpos inquietos. Assim, apesar de o termo automedicação não ter sido criado para explicar o abuso de drogas pelos DDAs, seu entendimento cai como uma luva no campo da psicologia, do distúrbio do déficit de atenção e sua relação com as drogas. É como abrir uma das portas do complexo universo das mentes DDA e sua busca, às vezes desesperada, na tentativa de se organizar. Em um primeiro momento, ou seja, assim que um DDA inicia seu contato com algum tipo de droga, o efeito da automedicação pode até apresentar-se de maneira eficaz, na verdade, pseudo-eficaz, uma vez que drogas como a cafeína, a cocaína ou as anfetaminas fazem com que o DDA consiga concentrar-se, encadear seus pensamentos e dar continuidade às suas tarefas. Já drogas como álcool, maconha, morfina e derivados, tranquilizantes e heroína proporcionam ao DDA um anestesiamento de seus sentimentos e de sua habitual ansiedade. Muitas pessoas com DDA apresentam uma grande dificuldade em se manter estáveis emocionalmente. Costumam se sentir tristes, ansiosos, angustiados, exaltados ou mesmo estranhos, sem qualquer motivo aparente ou plausível. Essa avalanche de sentimentos pode levar o indivíduo a vivenciar um estado de denominados desconexão emocional, no qual predomina uma sensação de estranheza em relação a si mesmo. Uma situação vivenciada com grande desconforto físico e mental e muito sofrimento, levando com frequência ao abuso de substâncias em tentativas de automedicação. Corroborando o conceito de automedicação na estreita relação entre DDA e drogas, pode-se destacar ainda o fato de muitas pessoas que ignoram ser DDAs e, ao terem contato com cocaína ou anfetaminas, sentem alívio em vários dos seus sintomas, como desatenção e desorganização. Esse alívio temporário faz com que muitos DDAs tornem-se usuários crônicos dessas drogas. Se for lembrado ainda que a Ritalina, uma das medicações mais usadas e eficazes no tratamento do DDA, possui um mecanismo de ação parecido com a cocaína e as anfetaminas e, por isso, é também chamada de um estimulante do sistema nervoso central, veremos assim que muitos adolescentes e adultos com DDA podem estar usando de maneira inadvertida e perigosa cocaína e anfetamina como forma de automedicação. Pelo exposto, conclui-se que a cocaína e alguns tipos de anfetamina seriam as drogas em potencial para um DDA. No entanto, observa-se que o uso do álcool e da maconha também são bastante frequentes na vida dessas pessoas. Nesses casos, constamos que os usos visam a automedicar a grande angústia e ansiedade que esses indivíduos apresentam. O álcool, tal qual um tranquilizante, tem a capacidade de reduzir a curto prazo estes desconfortáveis sintomas.
No entanto, com o abuso crônico, o álcool gera, deste momento, indivíduos sintomas depressivos e, uma vez estabelecida a dependência física, proporciona grandes doses de ansiedade em função das crises de abstinência. Tal qual o álcool, a maconha inicialmente proporciona grande alívio na inquietação mental e física de um DDA, mas a longo prazo promove uma desmotivação vital que acaba por alimentar a desorganização que muitas vezes toma conta do cotidiano dos DDAs. Assim, pode-se concluir que, por um período em geral curto, a automedicação pode fazer uma sensação bastante confortável a um DDA. Porém, com o passar do tempo, poderá acarretar uma grande lista de problemas desagradáveis relacionados com a dependência química. Uma vez que esta esteja estabelecida, a droga consegue algo que parecia impossível, transformar a vida de um DDA em algo muito mais difícil e desconfortável que antes. O que no início era a solução, transforma-se agora em um poço sem fundo de problemas que podem incluir perda de emprego, violência doméstica, desestruturação de famílias, desastres automobilísticos, comportamento sexual de alto risco, crimes impulsivos, ruína financeira e até mesmo a morte. A afirmação de Wendy Richardson resume perfeitamente a situação de risco presente na relação DDA, drogas e automedicação. Automedicar DDA com álcool e outras drogas é como apagar fogo com gasolina. Sua vida pode explodir se você tentar ludibriar as chamas do DDA. Ainda dentro dos aspectos psicológicos existentes na coligação DDA e drogas, deve-se destacar o fato de que algumas características apresentadas no comportamento DDA encaixam-se perfeitamente no perfil de personalidade de pessoas com tendência à dependência. Ao se analisar a personalidade dos indivíduos que se tornam dependentes em algum tipo de substância, é possível deparar-se, na grande maioria das vezes, com alguém portador de uma estrutura interna frágil, desprovida de recursos para enfrentar de maneira adequada os fatos e momentos marcantes de sua vida. Lidar com a vida é algo muito difícil para os dependentes, não só pelas dificuldades reais que o cercam, como pela sua incapacidade de utilizar suas vivências passadas como aprendizado útil no enfrentamento da realidade. Incapazes de suportar as frustrações e restrições inerentes à vivência humana, essas pessoas passam a agir de maneira extremamente impulsiva, com o intuito urgente de saciar sua ânsia de segurança interna. Dessa maneira, partem para o uso de uma substância, droga, e passam a ter ilusão de estarem supridos e suficientemente fortes para enfrentarem as adversidades. Quem não se lembra das aventuras do Popeye, personagem que retratava um homem simples e comum que, ao se deparar com problemas pessoais de qualquer ordem, recorria ao seu mágico espinafre com o poder de transformá-lo em um super-herói seguro de si e imbatível. Diante do status que Popeye adquiria com o uso de seu espinafre, pode-se afirmar que existe nele, na inocência, a relação Popeye-espinafre, toda a dinâmica presente na interação dependente e droga. Afinal, uma substância por si só não é uma droga. O que determina a designação de droga dada a uma substância é a mudança de comportamento que ela produz e o status temporário que o usuário desfruta com a transformação advinda de seu uso. O indivíduo com características predisponentes à dependência não consegue entender que uma mudança real e saudável é fruto, fundamentalmente, do desenvolvimento da paciência, do exercício da capacidade de reflexão e da aceitação dos sofrimentos e fracassos vitais. Para esse indivíduo, toda a demora existente no processo de uma mudança real é inaceitável. Isso ocorre, pois, além da impaciência, nutre uma necessidade violenta e impulsiva de desfazer-se de uma identidade que ele próprio não estima e que, em muitos casos, foi também pouco estimada nas etapas iniciais da sua vida. O dependente se vê como uma estrutura estática e incapaz de realizar mudanças positivas a partir de si mesmo. Assim, compulsivamente, segue em direção à negação de suas fragilidades por meio do uso de substâncias mágicas que lhe oferecem mudanças rápidas e sem qualquer tipo de esforço autorreflexivo. Semelhante a uma personalidade predisposta à dependência, o DDA apresenta uma estrutura interna frágil, grande insegurança pessoal, baixa autoestima, impaciência, baixa tolerância à frustração e intensa impulsividade. Não se sabe dizer se essas semelhanças possuem algum significado maior que nos leve a uma
gênese comum, pelo menos parcialmente, entre o funcionamento DDA e a dependência química. Até o momento, no que concerne à análise comportamental desses dois funcionamentos, só se pode afirmar que suas estradas costumam cruzar-se com uma frequência bastante peculiar. No que se refere ao aspecto biológico da questão, tudo começa a se encaminhar para o neurotransmissor dopamina. Parece que é justamente neste ponto que dependência e DDA usufruem de um terreno comum. Em relação à dependência, sabe-se que muitos indivíduos usam drogas para obterem, através delas, sensações ou comportamentos vantajosos e prazerosos. Se assim não fosse, as drogas não seriam hoje um problema de saúde pública em todo o mundo. É comum referir-se à dopamina como neurotransmissor do prazer e da motivação, e logo se passa a associá-lo ao prazer de algumas substâncias podem produzir nos indivíduos em função de seu uso. Essa associação, inicialmente empírica, vem sendo bastante estudada e, nos últimos tempos, comprovada graças às pesquisas realizadas recentemente sobre os efeitos da cocaína através de imagens cerebrais obtidas pela tomografia PET. Um sofisticado método que permite visualizar o funcionamento dos neurônios no exercício de suas funções, utilizando-se marcadores radioativos. As pesquisas revelaram que a cocaína faz com que uma maior quantidade de dopamina fique disponível no cérebro, causando assim os efeitos eufóricos associados à sua utilização. Pode-se concluir que a cocaína em si não é responsável pelo prazer experimentado por seus usuários, e sim o aumento significativo da dopamina que ela promove no cérebro. Portanto, qualquer substância ou comportamento que tenha o poder de causar um aumento nos níveis de dopamina no organismo pode ser chamada de droga. Por isso mesmo se atribui nos dias atuais os status de droga ao álcool, cafeína, anfetaminas, maconha, nicotina, heroína e outras mais que certamente surgirão. Se for lembrado que o metabolismo da dopamina encontra-se afetado no distúrbio do déficit de atenção, pode-se imaginar, no mínimo, que reside neste fato a base cerebral desta interdependência, DDA e drogas, de consequências tão preocupantes quanto explosivas. Quem se tornará dependente? Todo DDA é vulnerável a abusar de qualquer substância que provoque alteração de comportamento com o objetivo de diminuir os sentimentos desconfortáveis que acompanham esse funcionamento cerebral. Contudo, existe uma variedade de fatores envolvidos no fato de uma pessoa com DDA tornar-se dependente e outras não. A causa disso não é única, pois uma combinação de fatores encontra-se envolvida no processo. Predisposição genética, neurobioquímica cerebral, história familiar, traumas, estresses, tipos de droga e outros fatores físicos e emocionais fazem parte dessa engrenagem. Se um DDA nunca fumar maconha, cheirar cocaína ou usar heroína, obviamente nunca se tornará um dependente dessas substâncias, independentemente de seu funcionamento e ou de seus outros fatores predisponentes. Parte essencial na determinação de quem se tornará dependente ou não é a combinação e a cronometragem a esses fatores. Um DDA pode ter uma predisposição genética para o álcool, mas se ele opta por não beber, consciente dos riscos aumentados que possui, nunca se tornará um alcoólatra. O mesmo ocorre com as demais drogas. Se um DDA nunca fumar maconha, cheirar cocaína ou usar heroína, obviamente nunca se tornará um dependente dessas substâncias, independentemente de seu funcionamento e ou de seus outros fatores predisponentes. Por isso, tratando-se de drogas e DDA, a máxima regente é intervenção precoce e prevenção. Intervenção precoce e prevenção. Nem pense, diga não. Essa simples tomada de posição pode revolucionar positivamente a vida de um DDA no que tange a sua truculenta relação com as drogas. Isso pode soar de maneira muito simplista, mas se assim o fosse, não teriam milhões de crianças, adolescentes e adultos usando drogas todos os dias em toda parte do planeta. Para alguns, a atração biológica e emocional pelas drogas é algo tão forte que conceituar os riscos de automedicar-se pode ser muito difícil. É o caso de pessoas com DDA que têm uma grande afinidade e atração por experiências estimulantes e arriscadas. Isso também se aplica a pessoas com DDA que estão sofrendo física e emocionalmente com inquietação, impulsividade, baixa energia, vergonha, problemas de atenção e organização
e o alto índice de dor social causados pelo seu não tratamento. É difícil dizer não às drogas quando se tem dificuldade em controlar os impulsos. Em outras palavras, não é fácil resistir às drogas quando se é atormentado por um cérebro ruidoso e um corpo inquieto. Por isso mesmo é que se deve ter em mente que, quanto mais cedo as crianças, adolescentes e adultos com DDA forem tratados, mais aptos estarão os profissionais a ajudá-los no processo de minimizar ou eliminar o efeito da automedicação. É importante destacar que muitos pais, psicólogos e muitos médicos não especializados receiam usar medicamentos no tratamento dos DDAs. Em primeiro lugar, é preciso lembrar que o uso de medicações nesses casos não é uma obrigatoriedade, e sim uma escolha de cada DDA na busca de um padrão de confortabilidade para suas vidas e a dos demais ao seu redor. Para aqueles que optam pelo uso de medicamentos como um instrumento a mais na busca desse objetivo, é importante lembrar que as medicações devem ser receitadas por um médico especializado no assunto e monitoradas de perto para que possam, de fato, prevenir ou minimizar a necessidade de automedicação. Quando os medicamentos ajudam os DDAs a se concentrarem, controlarem seus impulsos e regularem seus níveis de energia, eles se tornam menos propensos a se automedicarem. O DDA não tratado contribui para o estabelecimento da dependência, bem como para a ocorrência de recaídas no processo de recuperação. Muitas vezes, os sintomas DDA, como estados depressivos, sentimentos de incapacidade, vergonha e inadequação, podem representar o gatilho que irá disparar uma recaída. Muitos indivíduos em recuperação com DDA passam horas em terapias trabalhando questões de infância, conhecendo sua criança interior e analisando seu comportamento na busca dos porquês que os levaram a abusar e a de tornarem dependentes de drogas. Todo esse conhecimento é útil e necessário para o processo de recuperação. No entanto, se, depois de anos de terapia individual ou em grupo, esses indivíduos ainda largam seus empregos de maneira impulsiva, tal qual rompem seus relacionamentos afetivos, não conseguem dar continuidade a seus projetos e têm um nível de energia lento, rápido ou caótico, devemos atentar para a necessidade de estabelecer-se um tratamento mais direcionado para o funcionamento DDA, com o objetivo claro de reduzir sentimentos e situações que possam desencadear recaídas no ar do processo da recuperação. Tratamento DDA-dependência. Não é suficiente tratar a dependência e não tratar o DDA e vice-versa. Ambos precisam ser diagnosticados e tratados para que o indivíduo tenha uma chance de dar continuidade à sua recuperação. É chegada a hora de especialistas em dependência compartilharem informações com aqueles que tratam DDA na busca de um trabalho com objetivos comuns e mais eficazes. É fundamental que profissionais em dependência entendam que o distúrbio do déficit de atenção é resultado de uma biologia diferenciada e que apresenta boa resposta terapêutica a um programa de tratamento informativo educacional que, na maioria dos casos, inclui o uso periódico ou permanente de medicamentos. Importante também é que profissionais que lidam com DDAs apoiem o envolvimento desses programas de recuperação de dependência, bem como os ajudem a trabalhar o receio ou mesmo o medo de fazerem uso de algum tipo de remédio. Um tratamento informativo educacional para DDAs com história de abuso e ou dependência de drogas inclui as seguintes etapas. 1. Realização de uma avaliação especializada para o DDA e dependências correlatas. 2. Informação com caráter educacional sobre como o funcionamento do DDA causa impacto na vida dos indivíduos e das pessoas que os cercam. 3. Envolvimento em grupos de recuperação de dependência, preferencialmente no programa dos 12 Passos. 4. Tratamento psicoterapêutico do DDA, feito através de terapia de base cognitivo-comportamental. Essa abordagem visa promover uma mudança positiva no comportamento e padrões de pensamento de um DDA através de um entendimento adequado de seus sintomas. 5. Tratamento medicamentoso do DDA. Deve ser efetuado toda vez que os sintomas da síndrome sejam responsáveis por um nível muito elevado de desconforto vital, manifestado pela presença de incapacitações funcionais. 6. Trabalhar a busca de habilidades individuais que levem a um processo de produtividade pessoal e contribuam na integração social, familiar
e profissional do indivíduo. Há ainda, no tratamento dos DDAs com dependência química, uma questão bastante delicada. Em que momento deve-se enfatizar o uso de medicamentos para os sintomas específicos dos DDA? Entende-se que exista uma hierarquia nessa questão e ela deve ter como base o momento de recuperação no qual uma pessoa se encontra. Assim sendo, sugere-se a existência de 3 estágios distintos da recuperação. 1. Estágio inicial. Corresponde ao período em que a pessoa resolve iniciar o tratamento de sua dependência. Sintomas de abstinência, como agitação, distração, alterações de humor, irritabilidade, confusões e impulsividade, estão presentes e podem confundir-se com sintomas do DDA. Uma história infantil positiva para DDA pode ajudar a caracterizar melhor esta situação tão ambígua. Em princípio, deve-se evitar o uso de medicamentos psicoestimulantes nesta fase do tratamento, a não ser que os sintomas DDA apresentados pelo indivíduo estejam impedindo-o de atingir um estado de sobriedade. 2. Estágio intermediário. Este é o período em que o indivíduo não está mais fazendo uso de sua droga e, em geral, busca ajuda para enfrentar os problemas que não desaparecem com a sobriedade. Tais problemas são, em geral, os próprios sintomas DDA, como instabilidade de humor, desorganização, insegurança, baixo rendimento e impulsividade. Neste momento, o diagnóstico de DDA costuma ser facilmente realizado e o medicamento pode ser utilizado com grande eficácia. 3. Estágio final de caráter contínuo. Neste período, a maioria das pessoas consegue expandir sua vida para além de tentar ficar sóbrio. É a hora excelente para tratar o DDA com medicamentos adequados, uma vez que possuem agora uma maior flexibilidade para lidar com outros problemas que não as drogas. Medicamentos e dependência. Este item será iniciado com o depoimento de Maia, artesã e química, 40 anos. Receber o diagnóstico de DDA aos 40 anos foi no mínimo impactante, mas saber que todo o desconforto que sentia até aquele momento tinha uma explicação, tratamento e controle deu uma sensação de extremo alívio. Tive uma infância que eu considero feliz, adolescência angustiada e vida adulta confusa. Pratiquei esporte por anos, fiz curso superior e logo após a formatura iniciava minha vida profissional. Aos olhos dos outros, tudo parecia dentro da normalidade, porém, não era dessa forma que os meus olhos me viam. Sentia-me angustiada, ansiosa, exigente comigo mesma e em busca constante de algo que eu nunca soube definir o que. Era como se eu não fizesse parte do contexto, apenas uma simples espectadora. Sonhadora, mas sem projetos, sem planejamentos, sem objetivos. Em eterna insatisfação, vivia apenas o presente, capaz de pensar e realizar várias coisas ao mesmo tempo, no ruído mental que me levava à exaustão. Aos 23 anos, na tentativa de minimizar meu desconforto, comecei a fazer uso de tranquilizantes, automedicação favorecida pela minha própria profissão, que, ao passar do tempo, acarretou a inevitável dependência física e psíquica. Por 17 anos consecutivos, experimentei uma grande variedade de tranquilizantes que o mercado oferece, e especialmente o lorazepam, que me acompanhou pelos últimos 7 anos em doses excessivamente altas. O uso crônico de medicamentos levou-me a um estado depressivo e insone que me fez abandonar uma vida profissional relativamente estável. Quando procurei uma psiquiatra, me sentia cética e sem esperanças. Através de tratamentos psicoterápicos e medicamentosos adequados e incentivos da médica que me assistiu, a depressão foi aos poucos se dissipando e fui me sentindo com mais vitalidade e desejo de um reinício. O diagnóstico do DDA estimulou-me a colher informações sobre o distúrbio, suas causas e consequências, as quais me fizeram identificar cada vez mais os meus sintomas característicos. O próximo passo foi libertar-me da dependência química. Embora tenha sido um processo tortuoso e doloroso, exigindo muita dedicação, empenho e paciência das pessoas que me eram íntimas, transpor esse desafio foi absolutamente possível. Liberta do topor dos efeitos dos tranquilizantes e ainda em tratamento psicoterápico, aos poucos estou adquirindo autoconhecimento e com isso autocontrole, podendo administrar e gerenciar melhor meus pensamentos, emoções e talentos. Estou saindo da confusão mental para a objetividade.
abandonando o adiamento crônico dos compromissos que tanto me angustiava e aprendendo a priorizar as tarefas. Ser portadora de DDA aos 40 anos acarinhou e enriqueceu minha alma, trouxe-me a paixão pela vida e mais respeito comigo mesma. Continuo sonhadora, mas hoje acalento meus sonhos, fazendo com que se projetem para o futuro de maneira prática, esperançosa e acreditando na possibilidade de realizações. Os medicamentos psicoestimulantes, quando adequadamente receitados e monitorados, são eficazes para 75 a 80% das pessoas com DDA. É importante frisar que, quando usados para tratar DDA, a dosagem utilizada é muito menor do que alguns dependentes costumam usar para ficarem altos. Quando um DDA é propenso a esse tipo de medicação, ele não se sentirá elétrico ou alto. Em vez disso, ele relatará um aumento na habilidade de se concentrar e controlar seu nível de atividade física e mental, assim como seus impulsos. Medicamentos não estimulantes também podem ser eficazes em aliviar os sintomas de DDA em muitas pessoas. Tais medicamentos são frequentemente usados em combinação com psicoestimulantes, ambos em pequenas doses. Os medicamentos não estimulantes não apresentam nenhum risco de abuso e ou dependência. Até hoje, é comum médicos que hesitam por diversos motivos em usar medicamentos psicoestimulantes para tratar DDAs. No entanto, a prática clínica nos tem revelado que quando uma pessoa em recuperação de dependência mostra-se de fato disposta a utilizar medicamentos com o objetivo claro de aumentar a eficácia de seu tratamento, a possibilidade de abuso é muito rara. Na verdade, a chave de tudo é o envolvimento do indivíduo em um programa de tratamento informativo educacional com a supervisão dos medicamentos, intervenções comportamentais e participação em terapias individuais ou de grupos no processo adaptativo dos DDAs e vinculação com programas de recuperação de dependentes. Uma luz no fim do túnel. Quando há 10 anos começamos a nos interessar pelo funcionamento do DDA, fomos tomados por sentimentos intensos e antagônicos. Por um lado, o fascínio por mentes tão inquietas quanto criativas, e por outro lado, a apreensão de constatar a existência de uma relação bem estreita entre o déficit de atenção e o abuso e dependência de substâncias químicas. Essa associação tão explosiva que nos causou um certo desânimo na elaboração de um plano terapêutico para os DDAs acabou por nos permitir ajudar diversos pacientes que nos procuravam com a intenção de iniciar um tratamento para um determinado tipo de dependência. Foi então que pudemos observar que essa relação ocorre numa estrada de mão dupla e que um tratamento eficiente para ambos os lados viria de uma postura de respeito por este fato. Nos últimos anos, temos testemunhado uma verdadeira transformação de vidas previamente prejudicadas por dependências em DDAs não tratados. Podemos ver pessoas recaídas em programas de recuperação alcançarem sobriedade completa e contínua após estarem com seu funcionamento DDA sob tratamento. Ou ainda, DDAs passarem a ter uma vida confortável após se libertarem de sua dependência. Por tudo isso, podemos afirmar que, por mais difícil que pareça, há uma luz no fim do túnel e sua intensidade é proporcional ao entendimento e à vontade de cada DDA em reescrever sua vida. Não perca tempo lamentando o fato de ser DDA ou dependente de alguma droga. Em vez disso, faça um pacto de rebeldia consigo mesmo, contrarie as previsões e as estatísticas e seja feliz.